Viver sozinha como uma mulher mais velha é algo que muitas de nós acabamos fazendo, seja por escolha ou circunstância. Tenho 83 anos. Meu nome é Margarida. Vivo sozinha há 15 anos agora, desde que o Ricardo morreu. E aprendi algo. Há um momento em que você percebe que ninguém vai vir te checar. Ninguém vai notar se você não saiu de casa há 4 dias. Se parou de comer refeições de verdade, se caiu no banheiro e não consegue se levantar. Esse momento aconteceu comigo numa tarde de terça, em pé na minha cozinha, percebendo que não tinha falado com outro ser humano em quase uma semana. Então quero conversar com você, não dar palestra, apenas compartilhar o que aprendi sobre as coisas a evitar quando você está vivendo sozinha como uma mulher mais velha. Há erros que cometi que quase me destruíram, coisas pequenas que não parecem perigosas até que de repente são. Se você está vivendo sozinha agora ou acha que pode estar algum dia, isso é para você. Número 1. Evite isolamento completo. Essa é a grande, aquela sobre a qual todos te alertam. Mas é mais fácil cair nisso do que você pensa. Depois que o Ricardo morreu, pensei que estava bem. Tinha minhas rotinas, minha casa, minha quietude. Mas semanas passavam sem conversa real, apenas o caixa do mercado. O carteiro, se eu o pegasse, não notei no começo. Quão quieto tudo tinha ficado. Quão pequeno meu mundo tinha se tornado. Um dia percebi que não tinha falado com outra pessoa em 4 dias, 4 dias inteiros, e nem parecia mais estranho. Isso me assustou, porque isolamento não se anuncia, se arrasta devagar, um convite recusado por vez, uma ligação que você não faz. Comecei pequeno. Ligava para minha irmã Joana uma vez por semana, só para conversar, sobre nada importante, o tempo, o que estávamos fazendo para o jantar. Entrei num grupo de leitura na biblioteca. Nem gostava de metade dos livros que escolhiam. Mas ia mesmo assim, porque aqui está o que aprendi. Você não pode esperar até se sentir solitária para começar a se conectar. Nessa altura é mais difícil. Você perdeu o hábito de estar perto de pessoas. Você tem que ser intencional sobre isso, mesmo quando não está com vontade, talvez especialmente então. Número 2. Evite negligenciar sua saúde. Quando o Ricardo era vivo, ele me lembrava sobre consultas médicas. Perguntava se tinha tomado meus remédios. Odiava na época. Parecia implicância. Agora não há ninguém para me lembrar. E é tão fácil deixar as coisas deslizarem. Penso, deveria marcar aquela consulta. E então não marco. Dias viram semanas, semanas viram meses. Um ano fui quase 18 meses sem ver meu médico. Disse a mim mesma que me sentia bem. Não precisava ir. Quando finalmente fui, minha pressão arterial estava perigosamente alta. Tinha estado sabe-se lá por quanto tempo. O médico olhou para mim e disse: Margarida, a senhora poderia ter tido um derrame. Teve sorte. Isso me abalou. Então agora escrevo tudo. Consultas médicas no calendário. Remédios num organizador semanal para poder ver se tomei. Coloco lembretes no celular. Mesmo não sendo muito boa com celulares. Isso vai soar ridículo, mas uma vez coloquei um lembrete para meus remédios e quando tocou, não consegui descobrir como desligar. Ficou apitando para mim por 10 minutos enquanto apertava cada botão. O Ricardo teria rido disso. Mas o ponto é, eu faço, porque não há mais ninguém cuidando de mim agora. Esse é meu trabalho. Número 3. Evite ignorar preocupações de segurança.
quando você é mais jovem, não pensa muito sobre segurança em casa, apenas vive, mas quando você é mais velha e sozinha, cada risco parece maior. Conheci uma mulher, Doroteia, morava a 3 ruas daqui. Ela caiu no banheiro, rachou o quadril, ficou lá por 6 horas antes de alguém a encontrá-la. 6 horas naquele piso frio de azulejo, sozinha, com dor, assustada. Aquela poderia ter sido eu. Depois que ouvi sobre Doroteia, consegui um daqueles botões de alerta médico, do tipo que você usa no pescoço. Aperta se precisar de ajuda. Me senti boba usando no começo. Como admitir que era velha, frágil. Mas então, uma tarde cai. Apenas um escorregão na cozinha. Nada quebrado. Mas não consegui me levantar imediatamente. E estava tão grata por ter aquele botão. Apenas saber que podia pedir ajuda se precisasse. Isso mudou tudo. Também coloquei luzes melhores nos corredores, banheiro, qualquer lugar que caminho à noite. Me livrei dos tapetes, cada um deles. São bonitos, mas são perigosos. Essas parecem coisas pequenas, mas importam. Porque quando você vive sozinha, um acidente pequeno pode se tornar um problema grande rápido. Número 4. Evite desenvolver hábitos não saudáveis. Esse me surpreendeu. Quão fácil foi escorregar para padrões que nunca teria quando o Ricardo estava aqui. Hábitos alimentares foram primeiro. Faria um sanduíche para o jantar, em pé no balcão, nem sentando, ou pularia o jantar completamente. Apenas biscoitos e queijo na frente da TV. Porque para quem estava cozinhando? Só para mim. E isso não parecia valer o esforço. Mas depois de alguns meses disso, me sentia terrível. Cansada o tempo todo, sem energia. Levou um tempo para conectar a forma como estava comendo. Comecei a me fazer sentar à mesa. Mesmo se fosse apenas uma refeição simples, mesmo se estivesse sozinha, arrumava um lugar. Usava um prato de verdade, não de papel. Soa bobo, talvez. Mas ajudou, fez as refeições parecerem algo de novo, não apenas combustível. Mesma coisa aconteceu com o exercício. Tão fácil parar de se mover quando ninguém está olhando. Passaria dias inteiros de roupão, sem me vestir, sem sair. Tinha que me forçar a caminhar. Mesmo que apenas ao redor do quarteirão, toda manhã, porque seu corpo não se importa que você está sozinha. Ainda precisa de cuidados. Número 5. Evite deixar sua casa se tornar um fardo. Esta casa, o Ricardo e eu compramos há 40 anos. Criamos 5 filhos aqui. Está cheia de memórias. Cada cômodo guarda algo. Mas depois que ele morreu, começou a parecer grande demais. Demais para gerenciar. O jardim precisava ser cortado. Calhas precisavam ser limpas. Pequenos reparos que não sabia fazer. Passaria pelo degrau quebrado da varanda por meses. Apenas evitava. Passava por cima. Um dia minha filha veio visitar e perguntou por que não tinha consertado. Apenas disse que estava querendo fazer. A verdade era que não sabia como e não queria pedir ajuda, mas eventualmente tive que aceitar. Esta casa era demais para uma pessoa. Contratei alguém para cortar a grama. Encontrei um faz-tudo para pequenos reparos. Custou dinheiro que não queria gastar, mas valeu a pena, porque sua casa deveria parecer um santuário, não uma fonte de estresse constante. Algumas pessoas reduzem o tamanho, se mudam para lugares menores. Pensei nisso, mas ainda estou aqui, apenas com mais ajuda agora. E está tudo bem. Número 6. Evite perder seu senso de propósito. Esse foi o mais difícil para mim. Depois que o Ricardo morreu, depois que me aposentei, não sabia mais para que servia. Não era esposa, não era trabalhadora. Meus filhos eram crescidos, não precisavam de mim. Os dias pareciam vazios, como se estivesse apenas preenchendo o tempo até. Bem, até o fim. Acordava e pensava, qual é o sentido? Para que estou fazendo isso? Esse é um lugar escuro para estar.
Levou um tempo para encontrar minha saída. Comecei pequeno. Comecei a fazer trabalho voluntário na biblioteca uma vez por semana, apenas colocando livros nas prateleiras. Nada importante. Mas me tirava de casa. Me dava uma razão para me vestir, para aparecer em algum lugar. E lentamente comecei a me sentir útil de novo. Então comecei a levar a Emma para a casa da escola alguns dias por semana. A filhinha da minha vizinha, Sara, a mãe dela trabalha, e isso a ajuda. Essas coisas pequenas me deram propósito, não propósito grandioso, apenas suficiente. Você não precisa de alguma grande missão, você só precisa de algo, qualquer coisa, que faça você sentir que importa. Número 7. Evite sentir que tem que fazer tudo sozinha. Eu era tão teimosa sobre isso, tão orgulhosa. Achava que pedir ajuda significava que era fraca, que tinha falhado de alguma forma, quando meu filho mais velho se ofereceu para ajudar com o trabalho no jardim, disse não. Posso lidar com isso. Quando minha filha quis me levar às consultas médicas, disse não. Posso dirigir sozinha. Eu posso, eu posso, eu posso. Até que um dia não podia. E tinha tornado tão difícil pedir, porque tinha passado tanto tempo insistindo que estava bem, que não precisava de ninguém. Finalmente, minha irmã Joana simplesmente apareceu num sábado. Não perguntou, apenas veio e me ajudou a organizar meus medicamentos. Montou um sistema, conversamos sobre tudo e chorei, ali mesmo na mesa da cozinha, porque tinha precisado daquela ajuda por meses, mas não conseguia admitir. Não há vergonha em precisar de ajuda. Só há vergonha em sofrer sozinha quando não precisa. Número 8. Evite negligenciar seu ambiente doméstico. Depois que o Ricardo morreu, parei de me importar com a casa. Deixei as coisas se acumularem. Não limpava como costumava. Correspondência empilhada na mesa, louça na pia, roupa em cestos por semanas. Não parecia importar. Ninguém vinha, ninguém veria, mas eu via e me afetava mais do que percebia. Acordava para bagunça e desordem, ia para a cama do mesmo jeito e fazia tudo parecer mais pesado. Uma tarde minha amiga da igreja passou de surpresa. Fiquei tão envergonhada, inventei desculpas, a mantive na porta. Naquela noite olhei em volta. Realmente olhei e vi no que tinha estado vivendo. Comecei pequeno, limpei um cômodo, depois outro, levou semanas, mas uma vez feito me senti mais leve, como se pudesse respirar de novo. Seu ambiente importa, mesmo se você é a única que vê. Um espaço limpo e organizado não é vaidade, é autorrespeito. Número 9. Evite perder a noção do tempo. Quando você vive sozinha, especialmente depois de se aposentar, os dias se misturam. Segunda parece quinta, quinta parece nada. Acordaria e não saberia que dia era. Tinha que checar o calendário. No começo pensei que era liberdade, sem horário, sem obrigações, mas começou a me fazer sentir a deriva, sem rumo. Então criei uma rotina, pequena mas consistente. Biblioteca às terças, compras às sextas, igreja aos domingos. Nada empolgante, mas deu forma à minha semana. Me ajudou a sentir menos como se estivesse apenas flutuando. Você não precisa preencher cada hora, mas precisa de alguma estrutura, alguns pontos de ancoragem. Caso contrário, o tempo apenas desaparece. Número 10. Evite se apegar demais por sentimentalismo. As roupas do Ricardo ficaram no armário por 3 anos. Não conseguia me fazer movê-las. Os sapatos dele perto da porta, a caneca de café dele no armário. Achei que manter eles significava mantê-lo de alguma forma, mas depois de um tempo percebi. Aquelas coisas não eram ele, eram apenas coisas e estavam me mantendo presa. Finalmente, com a ajuda da minha filha, passei por tudo. Mantive algumas peças que realmente importavam. Um suéter, o relógio dele. Doei o resto. Foi difícil, uma das coisas mais difíceis que fiz. Mas depois, a casa pareceu mais leve.
como se tivesse feito espaço para respirar de novo. Você pode honrar memórias sem ser enterrada por elas. Número 11. Evite pular preparação para emergências. Inverno passado tivemos uma queda de energia. Tempestade derrubou a eletricidade por 2 dias. Não estava preparada. Sem lanterna com pilhas funcionando. Sem comida extra que não precisasse cozinhar. Celular morreu na primeira noite. Não podia ligar para ninguém. Sentei no escuro e frio, sozinha, assustada. Quando a energia voltou, primeira coisa que fiz foi fazer um kit de emergência. Lanternas, pilhas, comida enlatada, água, bateria reserva para carregar celular, lista de contatos de emergência escrita. Não só no celular, porque quando você vive sozinha, tem que pensar nessas coisas. Ninguém mais vai. Número 12. Evite desorganização financeira. O Ricardo sempre cuidou das finanças, contas, investimentos, tudo. Quando ele morreu, não sabia onde nada estava, o que tínhamos, o que devíamos. Levou meses para passar por tudo. Encontrei contas que estava pagando 2 vezes, assinaturas que não sabia que tínhamos, dinheiro indo para lugares que não conseguia rastrear. Foi avassalador. Finalmente consegui a ajuda do meu filho mais velho. Ele sentou comigo, passou por tudo, montou um sistema. Agora sei o que entra, o que sai, onde tudo está. Gostaria de ter aprendido isso antes. Gostaria de não ter dependido completamente de outra pessoa, porque quando você está sozinha, precisa saber, precisa entender suas próprias finanças. Não é sobre ser perfeita, é sobre não estar perdida. Penso naquele verão de 74, às vezes, quando pensei que alguém mais sempre estaria lá para lidar com as coisas difíceis. Não sabia então que acabaria fazendo tudo sozinha. Viver sozinha não é o que pensei que seria. Alguns dias é mais difícil do que esperava. Alguns dias é melhor. Mas os erros que cometi, as coisas que tive que aprender, me ensinaram algo. Você pode estar sozinha sem ser desamparada. Pode ser independente sem ser isolada. Sou grata por manhãs quietas na minha própria casa, por aprender que sou mais forte do que pensava, por descobrir como cuidar de mim mesma depois de 68 anos cuidando de todos os outros. Obrigada por sentarem comigo, por ouvirem uma velha compartilhar o que aprendeu sobre viver sozinha. Se quiserem sentar comigo de novo, estarei aqui, ainda aprendendo, ainda descobrindo. Cuidem-se, seja lá o que isso signifique para vocês. E lembrem-se, estar sozinha não significa que você está por conta própria.